Como todo jovem dos anos 90 e até do início dos anos 2000, você deve estar se perguntando: mais um vídeo sobre alguém falando de Harry Potter? Sim, e não será apenas da obra em si. Claro, irei falar um pouco para poder explicar, pois precisamos entender a obra para poder estar falando do assunto que eu quero tratar aqui. E claro, será sobre o meu ponto de vista, o que quer dizer que terá a minha visão e opinião. E como sendo Potterhead e amante desse universo, eu acredito que todos que irão ver esse vídeo terão a linda e incrível educação de respeitar a minha opinião. Fora que aqui não é uma democracia, não aceito opiniões contrárias à minha. Mas o que irei falar de Harry Potter não será sobre a obra e todo aquele "veja esse lindo e maravilhoso, incrível, e assistam aos filmes, eles são perfeitos, o livro é ótimo". Não, eu quero discutir uma questão um pouco mais filosófica, se não psicológica da saga, que me deixou totalmente com a cabeça latejando. Por que Dumbledore deu pontos para o Harry e seus amigos que os fizeram ganhar a Taça das Casas? Tipo, ele foi justo ao fazer isso? Ele foi mal com os alunos da Sonserina que lutaram para conquistar seus pontos e conseguir a vitória? Bom, para isso precisamos entender as ações de Dumbledore e a forma como ele educa seus alunos. Mas antes disso, vamos falar sobre Harry e aí voltamos ao ponto da taça e se o diretor da maior escola de magia e bruxaria da Europa... Desculpem, apenas a minha opinião vale. Desculpa, Bobatons e Durmstrang, mas essa é a verdade, doa quem doer. Bora lá? Destrinchar um pouquinho sobre Harry Potter. Harry é um garoto que no começo da história foi levado até a casa de seus tios após sobreviver de uma forma misteriosa de um bruxo chamado Voldemort. Seus tios não queriam cuidar dele, mas o faz. Da forma mais perversa e sádica que alguém poderia fazer, o castigando por coisas que ele nem sequer entende, desde um cabelo que cresce do nada logo após a sua tia o cortar maldosamente em um estilo ridículo, fugir do seu primo na escola para não apanhar ou até mesmo por simplesmente não caber nas roupas que eles tentam a todo custo obrigá-lo a vestir. Só no começo você já cria um vínculo com Harry, pois ele sofre por absolutamente nada. Ele apanha do seu primo apenas pelo fato de, porque sim, seus tios o castigam por simplesmente nada. Como leitores já entendemos a narrativa e aonde ela quer chegar. Seus tios são odiosos com ele por ele ser um bruxo, mas ainda assim o Harry não sabe disso. O ponto-chave é uma frase do Dumbledore no começo do livro, quando a Minerva acha tenebroso deixar o Harry com trouxas. Esse menino vai ser famoso. Não vai haver uma criança em nosso mundo que não conheça seu nome. Exato. Vai ser bem melhor para ele crescer longe de tudo isso. A professora Minerva questiona por que ele precisa ficar com seus tios, já que ficando com uma família bruxa, ele poderia aproveitar a fama. Então Dumbledore responde: isso seria o bastante para virar a cabeça de qualquer menino. Famoso antes mesmo de saber andar e falar. Famoso por algo que sequer vai se lembrar. Aqui já temos o sinal de que Dumbledore preza do seu jeito a educação de crianças. Mas nós, como leitores, nos perguntamos: ele sabia que Harry sofreria com seus tios? Talvez sim, e se for isso, já fica a questão sobre essa ideia de Dumbledore tá nem aí para as crianças e tal. Mas ainda assim, lembrando que é um mundo mágico onde se você bobear pode ser devorado por uma aranha gigante ou se estiver distraído ser estraçalhado por um centauro irritado porque a estrela não previra que ele ficará com aquela centaura bonitona do bando. Eu sei, específico demais. Deixar o garoto com os tios mais chatos e sem graça e que brigam com ele se por acaso ele espirrar não parece ser a melhor decisão de todas até aquele momento. Mas para entender a mente do Dumbledore e o que ele quis com a escolha que fez ao entregar a Taça das Casas para a Grifinória e não para a Sonserina, devemos antes de tudo ver alguns pontos na história. Bom, logo no trem que leva os alunos à escola de Harry é visitado por Draco e dois de seus amigos, Crabbe e Goyle.
E não é uma visita muito legal não, já que eles logo de cara querem roubar os doces que o Harry comprou e insultam seu amigo Ron, o xingando apenas por ser de uma família pobre. Aí você já percebe um pouco como funciona o mundo bruxo. Mas lembrando que esses três, Crabbe, Malfoy e Goyle, se tornariam Sonserinos, já chegando na escola. Após passarem pelo chapéu seletor, um chapéu suado e velho que determina a casa de cada aluno novo. Mano, imagina os piolhos nesse chapéu, pelo amor de Deus. Eles irão jantar. No meio da janta, Harry já percebe um professor Snape. Um professor com cabelo ceboso, nariz em formato de gancho e que grune cada vez que encara um aluno. Snape, ao perceber que Harry o notou, faz a cara mais nojenta que alguém poderia fazer para alguém que não curte muito. Já percebemos nesse momento que o professor não vai ser a pessoa mais amável com o Potter. Então temos o começo das aulas. Já temos dificuldade das matérias, seja de transformar um fósforo em agulha, seja os outros alunos respeitarem distanciamento. Apenas porque o Sr. Potter é famoso. Piada sobre a atual situação, eu sou o rei da comédia. O único que mantém distância do Harry é o Snape. Mas isso é porque ele tem nojo do garoto apenas porque sim. Como todos que odeiam o coitado, esse atrai motivo algum para ser odiado. Esse é um colecionador de ranço. Mas mesmo tendo asco do garoto, isso não impede de ser maldoso e tirar pontos do Harry apenas porque ele não entende as perguntas dele. Que literalmente, antes dele ensinar alguma coisa, sério, ele simplesmente começa a aula, faz chamada e já vai direto já perguntar coisas sobre ingredientes de poções para um aluno de primeiro ano. Em seu primeiro dia, e tira os pontos dele por algo que ainda nem lhe foi ensinado. A justificativa? Porque o garoto aparentemente não lê os livros antes das aulas começarem. Pera, que piora. Em seguida ele tira pontos de Harry porque ele não avisou ao colega da outra dupla da matéria que não deveria pôr o ingrediente enquanto a caldeira estivesse em fogo aceso. Já não bastasse isso em si, ainda tem os alunos da Sonserina que zombam da situação, que rende Harry por perder pontos injustamente. Bom, pelo menos a professora Minerva deu um pouquinho de felicidade ao Harry ver seu potencial como piloto de vassoura, né? Para ser apanhador do time da Grifinória de quadribol, que se caso você não saiba é tipo futebol bruxo. Você tem que correr atrás do teu sonho, que é o pomo de ouro, mas é a coisa mais difícil de conseguir. Mas se quando achamos que Harry pode respirar tranquilo aqui, você se engana perdidamente, pois Snape não dá trela e tira mais pontos de Harry por nada. Exemplo, por ele ler um livro, por ser no pátio da escola e não da biblioteca. Sério, se você tenta justificar essa ação dele, você é definitivamente uma pessoa deplorável e não respeita a educação do jovem. Então aqui já vemos ações onde os alunos da Grifinória perdem pontos de forma injusta apenas porque o Snape quer prejudicar. Lembrando que ele é diretor da Casa da Sonserina, e isso já associamos a uma trapaça para promover vantagem à sua casa. Não só isso, como em vários momentos vemos alunos da Sonserina trapacearem para prejudicar outros alunos, como o Draco provocar o Harry e chamá-lo para um duelo de bruxas à meia-noite, o que é proibido, e não comparecendo e o denunciando ao Filch para o mesmo punir o Harry e o Ron. O livro é cheio de situações onde não só Snape e Draco tentam a todo custo prejudicar o Harry e seus amigos. Em relação à Taça das Casas, obviamente muitos alegam que não dá para julgar toda a casa por conta das ações dos dois. Mas antes de explicar o porquê as ações deles refletem dos outros alunos da casa, não só as ações, mas as pautas das mesmas, iremos agora da cena em si, em que ela se reflete no resto do livro, para entendermos onde Dumbledore quis chegar para dar os pontos ao Harry e seus amigos. Na cena, vemos todos os alunos extremamente frustrados por terem que ver a Sonserina ganhar pelo 7º ano seguido. Harry foi perdoado por ter perdido pontos, por sair à noite da cama e enganar o Draco por ter um dragão, já que salvou a todos de Voldemort e ter sido corajoso para proteger a Pedra Filosofal. Pois é, para tu ver, você perde pontos da sua casa por supostamente ter mentido que tinha um dragão, e na outra você é perdoado por ter matado só o bruxo mais cruel, sádico e nojento do mundo, Voldemort. Mas temos um plot twist. Dumbledore chega com toda a sua postura e fala: "Pera aí, seu safado, sou diretor daqui, vou mandar umas coisas porque eu quero." Claro, não exatamente dessa forma, ele é mais pomposo. E ele dá pontos para Ron, Harry e seus amigos.
E vamos falar aqui pela ordem como que o negócio funciona. Ron ganha pontos por ser um excelente jogador de xadrez. 50. Só aí, ó. Jogou bem, Ron. Hermione, por sua inteligência e confiança, também ganhou 50 pontos. Harry, por ser frio e corajoso em situações de perigo, ganhou 60 pontos. E Neville, por tentar enfrentar os seus amiguinhos, ganhou 10. Humilde, vai valer os pontos aí. E com isso, eles ganham 10 pontos de vantagem sobre a Sonserina e assim ganham a Taça das Casas. Mas sejamos sinceros, por mais que pareça cruel um diretor simplesmente chegar e dar pontos por coisas que não parecem beneficiar a casa dos alunos, devemos relembrar e reforçar questões estabelecidas no livro e que foram pontadas aqui. A Sonserina tinha alunos provocando situações onde outros perdiam os pontos de suas respectivas casas, e isso é refletido no Draco, que constantemente tenta ferrar com Harry e seus amigos. E isso não melhora para a casa, já que o próprio diretor da casa, o Snape, faz questão de prejudicar os alunos da Grifinória para beneficiar a sua e tirar pontos deles por apenas querer fazê-lo. Como já disse mais atrás, ele simplesmente trapaceia. Mas agora que estabelecemos que a Sonserina não merecia ganhar, devemos explicar o porquê Dumbledore deu esses pontos ao Harry e seus amigos por enfrentarem e porque isso não foi trapaça do diretor. Devemos lembrar que constantemente no livro fica claro que o diretor sabe tudo o que está acontecendo em Hogwarts e muitas das ações dele não parecem típicas de um educando tradicional. E vemos que isso se comparado a atitudes do Snape e Minerva, onde quando eles veem Harry e seus amigos fazendo coisas que não deviam, os castigam. Mas Dumbledore não. Ele conversa, aconselha e até mesmo faz piadas e conta histórias. E vemos que é mais efetivo, já que depois de conversar e contar uma história do espelho de Orgezed, Harry não procura mais pelo mesmo, apenas o revendo quando vai lutar contra o Voldemort e o professor Quirrell. Sei lá como se fala, só sei escrever. Já vimos que Dumbledore não pensa realmente em castigar os alunos, mas em deixar conselhos e reflexões à mente deles. Com isso, cada vez que ele dá pontos a Harry e seus amigos, ele fala o que eles fizeram para merecer esses pontos. Por trás disso estão conselhos não só a eles, mas aos próprios alunos de cada casa, principalmente da Sonserina. E é agora que irei explicar cada conselho dele e assim deixar claro do porquê acredito que ele não passou aquele paninho para os grifinórios. Vamos falar os conselhos pela ordem do livro, começando por Ron. Ele ganhou 50 pontos por jogar xadrez, mas será que isso serve apenas para o xadrez em si? Não, ele entregou estes pontos não apenas por Ron jogar xadrez, ou por ele ter lutado contra um dos testes dos professores, mas também porque as escolhas do Ron foram sempre manter seus amigos seguros, e por seu sacrifício de ter sido a si mesmo. Mesmo que nas descrições do próprio livro Ron tinha a escolha de sacrificar Harry ou Hermione, ele decidiu se pôr em perigo apenas para que seus amigos tivessem a chance de vencer o jogo e seguir em frente em ir contra Voldemort. O conselho de Dumbledore nesse momento é sobre você estar disposto a pôr seus amigos em prioridade, ajudá-los, seja numa matéria, seja numa prova, você ir lá e estar do lado deles, não deixá-los para trás. Ser aquele colega que está sempre disposto a ajudar e mesmo que precise se sacrificar é pelo certo e saber tomar decisões difíceis em momentos de tensões. Logo depois temos Hermione Granger, que ganhou 50 pontos por usar a lógica e se manter fria em um momento de perigo. O conselho diante dessas ações da Hermione se dão pelo fato dela conseguir em um momento de perigo pôr sua mente no que estava à sua frente e raciocinar sobre isso, de que algo extremamente estressante não a abalou. Mesmo em um momento de perigo e tensão, ela conseguiu focar no que realmente era importante para se resolver naquele momento. Já o Harry ganhou 60 pontos por sua frieza e coragem. Ele teve a frieza diante da morte, teve a frieza de encarar Voldemort, os desafios, de criar estratégias, de ajudar seus amigos e poder descobrir o que estava acontecendo na escola. Ele teve coragem, ele teve a frieza diante da morte.
E ainda assim ele também teve a frieza e a coragem de tentar não se intrometer em assuntos alheios. Pois devemos lembrar que no livro tem um momento em que Harry tenta não se intrometer mais na situação sobre a Pedra Filosofal. Mas quando ele descobre que Voldemort estava na parada, a coisa muda de figura. Então a gente pega tanto o Harry quanto a Hermione e percebemos que eles se mantiveram frios e totalmente corajosos diante de momentos de tensão, o que um aluno deve ter num momento de prova, num momento de uma redação, num momento de uma apresentação. E o Dumbledore não vai lá e castiga eles por eles serem corajosos e frios em um momento que qualquer um teria medo. Não, ele os aconselha, ele dá meios deles se manterem corajosos e frios nessas situações. E agora os 10 pontos de Neville, que são pelo fato da sua coragem de enfrentar seus amigos, de tentar impedi-los de causar mais problemas para a Grifinória no seu ponto de vista. Cada um dos pontos foram lições que podemos tirar não só na escola, mas na própria vida fora dela, na vida adulta, profissional e tudo mais. Os pontos foram não pelo o que ocasionou os feitos, mas pelas atitudes. Neville foi um dos mais corajosos, pois ele acreditou no que era certo para ele. Ele lutou por outros, pelos seus colegas, pela tua casa de Hogwarts. E ele foi lá e enfrentou os seus amigos para impedi-los de cometerem mais uma infração e de causar problemas para outros e para eles mesmos. Então, os pontos foram merecidos por conta disso. Pela frieza, pela coragem, pelo sacrifício e pelo lutar do que é certo. Então é aquilo, eles lutaram e, acima de tudo, lutaram contra seus amigos para não prejudicar outros. Lutaram pelo que é certo, mesmo que isso implique em lutar contra quem você confia, quando você percebe que essa pessoa pode prejudicar outros. Principalmente quando você quer o bem destes amigos também. Dumbledore deu esses pontos porque ele via que as ações desses 4 alunos foi de pura amizade, confiança e valores morais em cima de si mesmos. Às vezes, enfrentar seus amigos ou avisar um professor que eles estão fazendo algo fora das regras da escola não é errado, principalmente se isso for impedir que outros sejam prejudicados. E isso é uma coisa muito importante para Sonserina também, pois em muitos momentos Snape tomou atitudes injustas e nenhum dos alunos tomou coragem para denunciar a injustiça para outro professor ou ao diretor, principalmente os Sonserinos, pois eles estavam sendo beneficiados por isso. Mesmo sendo injusto, em muitos momentos Malfoy tomou atitudes cruéis contra outros alunos e seus amigos Crabbe e Goyle, e até outros Sonserinos não fizeram nada, não lutaram contra aquilo, sabendo o quão cruel era. Dumbledore deu esses 10 pontos para ensinar: quando seu amigo, seu colega fizer algo que prejudique outros, não seja conivente, não fique quieto, lute se preciso for, tenha a coragem de enfrentar o que não é certo. Então, quando ele dá pontos à Grifinória, é para servir como um baque, uma reflexão às ações ou falta de ações que os Sonserinos tiveram. Neville fez o que nenhum outro faria. Ele enfrentou seus colegas indiferente do medo que sentia, indiferente de que podia perder a amizade. Ele lutou pelo que acreditava. Então Dumbledore não foi injusto ao dar a dianteira à Grifinória, pois ele não tirou pontos da casa. Mesmo que maior parte dos pontos serem injustos, ele os manteve. Mas ele devolveu os pontos injustamente tirados por Snape, e ainda por cima, deixou a maior lição que poderíamos ter: lute pelo que é certo. Enfrente seus amigos quando eles estiverem fazendo algo errado, pois isso pode não só apenas prejudicar eles, mas outros. Dumbledore não castiga os alunos, muito menos é injusto, e ele pode perceber isso no decorrer da saga, pois nos livros seguintes ele não protege apenas o Harry, mas ele faz também com Draco, Cedrico e até mesmo com alunos de outras escolas em Cálice de Fogo. Dumbledore pode tomar atitudes que parecem perigosas para os alunos, mas podemos ver que ele nunca deixa eles de fato em perigo, pois ele sempre está lá para protegê-los. Bom, até o Enigma do Príncipe.
Mas então é isso. Se você curtiu o videozinho, dá aquele likezinho. Se você não curtiu, paciência. Não deixe de deixar o curtir, de se inscrever no canal e de seguir os próximos vídeos. Também compartilhe para que mais pessoas tenham a palavra do Kurama. E até mais.